Bem-vindo a todos. Boa tarde. Vamos dar início, vamos continuar as palestras inaugurais do colóquio do IMEC. E hoje o nosso convidado é o professor Luiz Sammartino, do Departamento de Matemática Aplicada aqui do Instituto. Desculpe, matemática. Desculpe. Alguma gafe tinha que sair, né? Então, foi ensaiado isso aí. Como ele está começando a contar, fazer a contagem do tempo, então fica aí a dica, hein, Luiz? Vamos lá, o professor Luiz tem graduação em matemática pela USP em 1979, mestrado pela Unicamp em 1982 e o doutorado na Inglaterra pela Universidade de Warwick em 1987. Atualmente é professor titular e trabalha aqui no Instituto desde 1981 como professor. Sua principal área de atuação é teoria de Lie, com várias ramificações, incluindo teoria de controle, geometria diferencial, teoria de Morse, geometria simplética, cálculo estocástico e sistemas dinâmicos. Como eu falei, a principal área de atuação é dentro da teoria de Lie, onde ele é membro do corpo editorial da principal revista da área, Journal of Lie Theory. Ele orientou mais de 10 dissertações de mestrado e 27 teses de doutorado. Publicou mais de 70 artigos científicos, incluindo capítulos, livros e livros de sua autoria. É bolsista 1B do CNPq e foi ganhador por 2 vezes do prêmio mais importante acadêmico aqui da Unicamp, o prêmio Zeferino Vaz, em 2001 e 2009. Professor Luiz, por favor. Então tá, obrigado, Carlyle, pela apresentação, obrigado a vocês pelo convite, obrigado pela presença dessa imensa plateia aqui. A gente não está acostumado com um público tão expressivo assim, né? Quando apareceu o convite para falar, eu sei, uma plateia heterogênea, né? Eu pensei em alguma coisa parecida com o que eu tinha feito no lançamento do meu livro de álgebras de Lie aqui. Isso já fazem uns 70 anos, mais ou menos, né? E de fazer um apanhado do desenvolvimento, do início da teoria de Lie, dos grupos de Lie, das álgebras de Lie, e coloquei esse nome, desenvolvimento histórico e ramificações. A hora que eu comecei a apresentar os slides, preparar os slides para apresentar aqui, esses slides, eu achei o título um tanto pretensioso, vamos dizer assim. Tá certo? O que eu vou falar são algumas informações de como começou a teoria de Lie, por isso eu peço para trocar o título por alguns desenvolvimentos históricos e algumas ramificações. Tá? Então, primeira página, dizer o que primeiro, qual que é o nome dessa teoria, homenagem a Sophus Lie, o Marius quase nunca usado. Sophus Lie, matemático que nasceu em 42, morreu em 99, que foi quem deu início à teoria, tá certo? Antes de mais nada, Lie, que é o que dá o nome, não tem nada a ver com a palavra inglesa, que tem a mesma que é escrita da mesma forma, tá certo? Aliás, tem piadas do tipo, assim, folclores, né, da teoria de Lie, que, por exemplo, na Universidade Americana, o pessoal do Departamento de Matemática organizou um seminário de teoria de Lie, e o pessoal da reitoria, o pessoal, vamos dizer assim, desconhecedor da coisa, eu não vou dizer que a Universidade Americana mas desconhecedor da coisa, mandou um ofício ao Departamento de Matemática perguntando por que o seminário estava no Departamento de Matemática e não no Departamento de Psicologia. Mas, em todo caso, esses folclores que a gente ouve e tem na teoria. A teoria envolve grupos, álgebras de Lie e variações das mesmas coisas, quer dizer, muita gente trabalha com álgebras que são variações disso daí. E o objetivo, como todo objetivo de uma teoria de grupos, é estudar simetrias. Simetrias num sentido amplo, você estuda simetrias nas diversas áreas da matemática, e por essa mesma razão a teoria de Lie ela se relaciona com diversas áreas da matemática e aplicações. Assim, ela, em toda situação que você procura algum tipo de simetria,
que usa algum tipo de simetria, a teoria de Lie ela é aplicável, ela aparece. Né? Então eu vou começar aqui falando um pouco de grupos, né? Coloquei aqui a definição do que é grupo. É aquela definição que a gente aprende nos cursos desde a mais tenra idade, vamos dizer assim, que hoje a gente vê com uma estrutura algébrica e com 3 propriedades só: associativa, elemento neutro, inverso. Eu não coloquei aqui a definição para a gente anotar a definição e começar a usar, eu coloquei para comentar um pouco da história do conceito de grupo, né? Quer dizer, esse conceito que a gente usa hoje em dia, que a gente já mais ou menos nasce sabendo, tá, do conceito de grupo, ele foi cristalizado, na verdade, em 1910. Tem um livro, A Gênese do Conceito Abstrato de Grupo, que é um livro que ele analisa essa gênese desse conceito, começando, deixa eu ver se está escrito aqui, grupo, simetria. Na verdade, o livro faz um levantamento histórico dos desenvolvimentos que levaram à cristalização desse conceito. Quer dizer, esse desenvolvimento histórico começa com um estudo de simetrias de polinômios, ainda no final do século XVIII, com Lagrange, e logo em seguida com Abel, Galois, e culminou no que a gente conhece hoje, que a gente estuda a teoria de Galois para equações polinomiais. Né? E, como eu disse, a gênese do conceito percorre todo o século XIX, com vais e vens, com o conceito sendo mais ou menos aproximado daquilo lá. E esse livro em particular é interessante porque ele percorre todo o século XIX também, por todo o século XIX, com o conceito de grupo, tendo o conceito de grupo como a linha mestra de entendimento. Tá? Bem, grupos de Lie. Como a gente fala de grupos de Lie hoje em dia, grupos de Lie são grupos que são estudados através do cálculo diferencial. Quer dizer, se a gente usa o cálculo x igual a 1, 2, 3 e mais adiante, tá certo? Para estudar o grupo de Lie. Cálculo diferencial e, é claro, o cálculo integral da mesma forma. Tá? A definição formal de grupo, quer dizer, se você olha um grupo é uma estrutura algébrica com uma operação produto. Tá? E a única definição, a única coisa que define, que distingue um grupo de Lie, é que esse produto seja uma aplicação diferenciável. Diferenciável C742 funciona, tá certo? Mas, em geral, diferenciabilidade aí, para a teoria, inclusive, a diferenciabilidade analítica que se trabalha. A teoria de grupos de Lie é uma teoria tipicamente analítica. Quer dizer, um grande exemplo que eu falo, inclusive nas aulas, que eu dou curso de grupos de Lie aqui, dá um exemplo de grupo, né? Ele já riu ali, tá certo? É um exemplo do grupo das matrizes, né? do grupo das matrizes inversíveis, determinante diferente de zero, que o produto é um produto polinomial. Ele tem uma polinomial e, portanto, é um exemplo de grupos de Lie. Eu falo que é o exemplo porque assim, é um exemplo riquíssimo. Assim, riquíssimo no sentido de que todos os subgrupos, essencialmente, estão lá dentro. Mas eu quero comentar um pouco sobre as origens da teoria de grupos de Lie, tá certo? Que na época o estudo, Lie e Sophus Lie e Felix Klein, em 1869, começaram a estudar sistematicamente os grupos contínuos. Já tinham exemplos, quer dizer, a teoria de grupos, a teoria de Galois já era mais ou menos conhecida por essa época, e existiam exemplos de grupos contínuos, quer dizer, grupos de matrizes e assim por diante, mas o estudo sistemático começou a ser feito por Sophus Lie, em primeiro lugar, e a ideia de Sophus Lie é uma ideia que até eu escrevo no meu livro, uma ideia bastante prosaica, né, de estender a teoria de Galois para equações diferenciais. É uma ideia de olhar as simetrias de equações diferenciais, e as simetrias naturais são os grupos que eles chamavam de grupos contínuos. Tá? Contínuos porque é parametrizado por coisas contínuas, tem um contínuo. E também por Felix Klein, e a preocupação do Felix Klein, na verdade, é estudar as geometrias não euclidianas. E a ideia era distinguir, quer dizer, o estudo dos grupos, na ideia de Felix Klein, é distinguir as geometrias através de suas simetrias. Tá certo?
Oi. Em Erlangen tem uma rua também. Em Erlangen tem a rua, né? Quer dizer, esse programa Erlangen é um dos marcos do início da teoria. E eu tive preparando, quando estava preparando, fui lendo um monte de coisa. É um marco mais por, na verdade, os historiadores dizem que foi um marco mais por influências de outras coisas do que pelo desenvolvimento em si da matemática. Mas é um marco, do início da teoria de. Tá? A formulação original que eles usavam não é a formulação que eu escrevi em termos mais ou menos abstratos, grupo com diferenciabilidade. A ideia, eles trabalhavam sempre com o que se chamava de grupo de transformações, quer dizer, olhando os elementos do grupo como transformações de algum objeto. Quer dizer, que transformações, e a ideia de simetria vem daí. O que é simetria? É o que é preservado pelas transformações. Os grupos estudam essencialmente simetria. Então, eles escreviam coisas do tipo φ com A um parâmetro, tá certo? Eu pus A maiúsculo aí para distinguir bastante, e x uma variável, quer dizer, φ subíndice A é uma transformação no espaço das variáveis x, e você tem uma família dessas transformações, quer dizer, parametrizadas por A, de tal forma que quando você compõe duas transformações, dá uma terceira transformação na família, e essa terceira transformação na família, o terceiro é dado pelo P de PAB, eu escrevi P para enfatizar que é o produto que é como a gente olha hoje em dia, o produto do grupo. Deixa eu dar alguns exemplos ou modelos que tanto o Lee quanto o Klein tinham em mente quando trabalhavam nisso. Mais uma informação, quer dizer, essa formulação aqui é o que a gente chama hoje em dia de ação local de grupo de Lie, tá certo? Ou mesmo ação global, depende do coisa. Mas o Sophus Lie realmente trabalhava com coisas locais. E o trabalho dele foi um trabalho realmente local. Os modelos que eu estava fazendo, o primeiro é o modelo que eu falei, de qual que é o grupo, dá um exemplo de grupo. O grupo você toma A como matriz e toma transformações, as transformações naturais, que é A calcular em vetor, tá certo? E nesse caso o P é o produto de matrizes. Tá? Observa que nessa formulação ele não tem necessariamente inversa. A questão da inversa não era uma hipótese básica inicial de Sophus Lie. A invertibilidade dos elementos das transformações, dessas transformações φ aqui, aparecia quando se necessitava de uma hipótese para demonstrar os problemas. Tá? Outro exemplo, que é o exemplo que todos conhecemos, depois que a gente vê equações diferenciais ordinárias, é o exemplo de fluxos de equações diferenciais ordinárias. E que é, inclusive, esse exemplo que é o que forneceu a ideia para que se fosse definida as álgebras de Lie. Então, você olha, isso aqui é a solução de equação diferencial ordinária com essa condição inicial, que é o que a gente chama hoje em dia de fluxo da equação diferencial. Ele satisfaz uma propriedade de produto desse tipo. Os grupos de movimentos rígidos do plano, do espaço, coisas ligados à geometria, e já eram conhecidas as transformações de Möbius, né, que são as isometrias do plano de Lobachevsky. Então, são modelos, exemplos, que provêm da geometria. E outros das equações diferenciais. Então, deixa eu falar agora de onde realmente começa a teoria. A teoria começa com a definição, descoberta, aí você põe a palavra que você quiser. Eu coloquei descoberta aqui, tá certo? Da álgebra de Lie no grupo de Lie. Isso foi feito, quer dizer, um artigo no grupo de Lie, no começo da década de 1870. Acho que é um artigo de 1872, se eu não me engano, tá? Em que ele começa com um grupo de transformações e, a partir daí, define uma nova, como a gente chama hoje em dia, estrutura algébrica, que é a estrutura de álgebra de Lie. E essa estrutura, ela permite transferir os métodos de álgebra linear para estudar os grupos. Na verdade, os grupos eles são estudados via álgebra linear por esses métodos. O que a gente faz no curso, aqui no primeiro curso de grupos de Lie, é estabelecer as relações entre álgebras de Lie para poder olhar, estudar os grupos de Lie de fato. A definição formal está aí, tá certo? Quer dizer,
uma estrutura, quer dizer, ao contrário do grupo de Lie, o grupo de Lie, como espaço, é uma variedade diferenciada, uma coisa toda não linear, tá certo? Ao contrário, uma álgebra de Lie é uma coisa linear, é um espaço vetorial, e que tem um produto, tá certo? O produto, como todo bom produto, ele é bilinear, a propriedade é que ele é anticomutativo, e essa propriedade que substitui a propriedade associativa, que é chamada identidade de Jacobi, que, assim, na época do Lie, ela já aparecia em questões de mecânica, né? Ou como a gente chama hoje em dia, geometria simplética. Já apareciam as coisas, identidades desse tipo. Tá? O exemplo que eu vou... O exemplo de álgebra de Lie, por favor, tá certo? Aí, o exemplo é a álgebra de matrizes com comutador. Tá? Esse exemplo eu coloquei aqui porque ele é relacionado com o exemplo do grupo de matrizes. Mais uma informação, claro, quando Lie escreveu a álgebra de Lie de um grupo de Lie, ele não chamou de álgebra de Lie, tá certo? Naturalmente não faria isso. Tá? Ele chamava isso de grupo infinitesimal. Tá? Esse nome, esse termo, álgebra de Lie, ele começou a ser usado, virou frequência a partir da década de 1930, por sugestão de Hermann Weyl, que também foi um dos grandes desenvolvedores da teoria. Vou ter a oportunidade de falar um pouco de Hermann Weyl daqui a pouco, tá certo? Mas já na década de 30, quando as coisas já estavam bem mais assentadas, a gente tinha uma teoria mais ou menos boa de variedade diferenciável, espaço tangente, coisas desse tipo. Né? O que está faltando aqui? Tá, deixa eu comentar um pouco que eu falei, a teoria de grupos de Lie, ela é estudada via as álgebras de Lie. Comentar um pouco por que funciona essa relação, tá certo? Quer dizer, como eu disse, o que a gente faz no primeiro curso de grupos de Lie é estabelecer a relação entre as álgebras de Lie e os grupos de Lie para ter à disposição a estrutura algébrica das álgebras de Lie para estudar coisas não lineares. Então, a ideia toda é que é o seguinte: você começa com um grupo de Lie, como que você chega numa álgebra de Lie? Faz aquilo que o Newton ensinou a gente a fazer, deriva, tá certo? Deriva alguma coisa, eu já vou mais ou menos dizer o que a gente deriva. A volta, como é que você faz a volta? Você sai de uma álgebra de Lie e para um grupo de Lie, o que você faz? Integra. Em geral, integrar é muito mais difícil que derivar, né? Tá certo? E a integra, nesse caso aqui, dentro da teoria, é resolver a equação diferencial e etc. Né? A ideia da construção de álgebra de Lie, a partir do grupo de Lie, ela vem desse modelo que eu mencionei atrás, do fluxo de uma equação diferencial. Tá certo? Quer dizer, a ideia toda é que você tem um fluxo, aí você tem um grupo, na verdade, que depende de um único parâmetro, esse parâmetro T, da reta real. Isso aí você pode chamar de grupo A, um parâmetro. Tá? E a ideia da álgebra de Lie, que a álgebra de Lie associado a isso, é, na verdade, o campo de vetores que define a equação diferencial, quer dizer, a própria equação diferencial. Então, como que você chega na equação diferencial a partir do fluxo? Deriva, tá certo? Essencialmente deriva em relação a T. Tá? Como que você recupera a equação diferencial? Bem, aí você vai e integra a equação diferencial, tá certo? E assim por diante. Esse é o modelo, essa é a ideia do modelo. O que acontece com os grupos de Lie é que eles não são a um parâmetro, eles são a muitos parâmetros. Tá? Em geral, aqui, a teoria inicial é uma teoria de dimensão finita. Tá? Talvez eu comente mais adiante sobre dimensão infinita também. Tá? Então, a ideia é se olhar a álgebra de Lie como um conjunto, que é, na verdade, um espaço vetorial, de equações diferenciais ordinárias. Nesse exemplo aqui, esse conjunto é, vamos dizer assim, uma única equação diferencial ordinária, ou, na verdade, um espaço vetorial de dimensão 1 de uma equação diferencial ordinária. E a álgebra de Lie associada ao grupo de Lie é um conjunto de equações diferenciais ordinárias, de tal forma que quando as soluções dessa equação diferencial ordinária, elas dão uma aplicação chamada aplicação exponencial, que relaciona essas equações às suas soluções, e essas soluções são essencialmente os grupos de Lie. Tá certo? Esse modelo aqui é bom para isso, apesar de ser um modelo unidimensional, ele dá mais ou menos ideia de qual foi a coisa. A questão da álgebra de Lie, ela surge exatamente quando você vai olhar o produto, quando você vai relacionar o produto no grupo com essa estrutura algébrica, que na verdade é uma estrutura de colchete. Tá?
Então eu vou dar um exemplo aqui me diz um grupo, por favor, o grupo GLN, vou dar exemplo com esse grupo, de ver como que aparecem as duas estruturas. Primeiro, o produto desse grupo e o colchete. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Esse colchete aqui, desse exemplo aqui na álgebra de todas as matrizes. Na verdade, o que acontece na álgebra de Lie daquele grupo é a álgebra de todas as matrizes. Então eu vou fazer umas contas aqui, não precisa copiar que não cai na prova. Então você começa com matrizes, a aplicação exponencial aqui no caso é a exponencial de matriz, aquela que a gente define como soma de série, que é o que resolve, e toma uma curva de matriz desse tipo que é dado por um comutador. Comutador desse jeito, quer dizer, quem já viu grupos, uma das coisas que você se preocupa em grupos é exatamente os comutadores de elementos do grupo. Tá certo? E toma comutador porque aqui é uma coisa do tipo GH, G-1, H-1. Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Não escrevi. Tá, e deriva esse computador. Bem, se tiver um pouco de paciência, o Lie teve essa paciência, na verdade, fez com equação diferencial em geral. Se tiver um pouco de paciência, você deriva, aparecem esses 4 termos que estão aí. Tá? E avalia em t igual a 0. Tá? Avaliando em t igual a 0, dá 0. Mas aí você vai e deriva 2 vezes. Se tiver um pouquinho mais de paciência, quer dizer, você tem 4 termos aqui, na verdade você tem que derivar 16 derivadas, mas nada que demore mais de 5 minutos para fazer. Aí você deriva, vai aparecer 16 termos aí, põe t igual a 0, vão aparecer um monte de produtos, A ao quadrado, B ao quadrado, AB, BA, coisas do tipo, que vão se cancelar e vai dar exatamente o comutador da matriz. Tá? Isso significa o quê? Que a expansão de Taylor em t igual a 0 daquela curva de comutadores lá, ela começa, na verdade, o primeiro termo da expansão de Taylor é o comutador da matriz. E, quer dizer, esse primeiro termo, na verdade, é que manda no polinômio de Taylor ao redor de t igual a 0. Esse primeiro termo da expansão de Taylor. E, deixa eu voltar um pouquinho, essa é a razão porque esse objeto que está aqui, ele dá informações extremamente preciosas sobre aquele computador que está lá, e, portanto, a estrutura algébrica disso, dada por esse colchete que está aqui, essa estrutura algébrica, ela se transporta, as informações dessa estrutura algébrica, elas se transportam de forma muito poderosa nas informações do grupo de Lie, a ponto da gente descrever, classificar e etc. os grupos de Lie a partir das álgebras de Lie. Tá? Existem hoje em dia, essa ideia original do Sophus Lie, assim, ele não escrevia desse jeito, é claro, a gente tem 150 anos de amadurecimento aí, a gente consegue escrever as coisas de forma mais limpa hoje em dia, tá certo? Mas, posteriormente, apareceram fórmulas que dão o produto no grupo via o colchete, quer dizer, tem uma fórmula conhecida, porque a gente quase nunca usa na teoria, e você escreve o produto de 2 exponenciais, com uma exponencial, e essa exponencial que aparece é uma série, tipo série de Taylor, nesses colchetes. Quer dizer, e tudo depende dos colchetes. Tá? Quer dizer, colchetes 2, 3 colchetes, e aqui, tem a reticência aqui, tá certo? 4 e assim, 4 ou mais, assim por diante. Quer dizer, então, essencialmente, o produto no grupo, ele é descrito só pelo colchete na álgebra de Lie por uma série desse tipo aqui. Tá? Então, na verdade, eu coloquei aí para mostrar, para ilustrar, na verdade, como que as coisas estão realmente muito bem arrumadas. Tá? Então, tá. Deixa eu mencionar os primeiros resultados da teoria, isso ainda na década de 70 e década de 80 do século XIX, quase que eu falo do século passado, mas esqueci que estamos outros. São os teoremas fundamentais de Lie, são os 3 teoremas fundamentais, são 3 teoremas fundamentais que são denominados hoje em dia. Aliás, você vai em qualquer outra teoria parecida, que generaliza a teoria de grupos de Lie, sei lá, grupoides, o primeiro passo a ser dado no desenvolvimento de uma teoria dessas é provar o equivalente aos 3 teoremas fundamentais de Lie. Esses 3 teoremas fundamentais,
dizem, em essência, juntando, que existe uma correspondência 1 a 1 entre grupos de Lie e álgebras de Lie. Não é bem assim, as coisas não são exatamente isso. Quer dizer, isso do teorema de Lie é a versão local, tá certo? Quer dizer, localmente, quer dizer, olhando como transformações ao redor de um determinado ponto, olhando localmente, isso é verdade, a transformação. A teoria depois se desenvolveu com o conhecimento de variedades diferenciáveis, a teoria global, o começo do desenvolvimento de topologia e etc. Uma versão global. Quer dizer, hoje em dia o que a gente tem é que a correspondência é 1 a 1, desde que os grupos sejam simplesmente conectos. Tá certo? Se não for, não é. Tá certo? O exemplo que a gente sempre dá em aula é o grupo círculo unitário em C, por exemplo, que é o grupo S1, tá certo? Que é um grupo que tem a mesma álgebra de Lie que a reta real. Todos os dois de dimensão 1. No entanto, eles não são isomórficos. Então tem essa questão global que foi vista posteriormente. O Lie viu localmente em termos de solução local de equações diferenciais. E são os três teoremas fundamentais. Aí, assim, a partir dessa relação, se começou o estudo das álgebras de Lie propriamente dito. É um estudo algébrico, estudo essencialmente algébrico, e tem alguns resultados iniciais do próprio Lie junto com Engel. Engel é quase que um aluno colaborador do Lie do início da teoria. Eles já fizeram a distinção das álgebras de Lie, ou grupos infinitesimais, entre duas classes, tá certo? Que são o que eles chamavam de álgebras completamente integráveis, que hoje a gente chama de álgebra de Lie solúvel, e os opostos, que são as álgebras simples. Eu estou usando de propósito aqui, meio de malícia, o termo grupo aqui, tá certo? Mas na verdade o termo álgebra. Eu deveria ter usado o grupo infinitesimal, tá certo? Que é como o Lie usava na época. Esse termo completamente integrável, ou esse termo solúvel, ele tem o mesmo espírito dos grupos solúveis na teoria de Galois. Você tem um grupo ou uma álgebra de Lie solúvel de simetrias de uma equação diferencial, então você resolve essa simetria usando essa palavra bonita aqui, que é por quadratura, tá certo? Eu só pus isso aqui para escrever a frase quadratura, tá certo? É uma palavra quadratura, é uma palavra bonita. Quadratura é o quê? Resolver um polinômio por quadraturas é uma frase que vem quase da Idade Média, né? Desde o século XV, XVI se usava esse termo. Resolver um polinômio por quadraturas é por extrair raízes quadradas, cúbicas, etc. Resolver uma equação diferencial ordinária, por exemplo, por quadratura, você troca a raiz por integral, tá certo? Essencialmente essa é a ideia. Então, quadratura aí fica um pouco mais redondo, né? Por outro lado, você tem as álgebras simples, elas são os átomos. Átomo é coisa indivisível, né? Bem, hoje em dia a gente sabe que todo átomo é divisível, então tudo que é átomo acaba sendo divisível, tá certo? Mas, mesmo assim, eles são divisíveis de alguma forma. Tá? São os átomos da teoria. Tá? Continuando os primeiros resultados, agora eu vou para o primeiro resultado que realmente dá um salto, que é o estudo das álgebras simples. Tá certo? As álgebras simples, elas começaram a ser estudadas com mais detalhe por Wilhelm Killing, e ele começou a trabalhar com o estudo das álgebras simples. Está escrito lá, não, sobre C, sobre o corpo dos complexos, ainda no começo da década de 1880, um pouco mais de 10 anos depois, tá? E trabalhou nisso durante... Não, foi na década de 70, ele trabalhou nisso durante uns 15 anos e publicou seus artigos sobre a classificação das álgebras simples sobre C e levou um tranco que vocês nem imaginam. Todo mundo falou, não, esse resultado não está certo, não está correto. A gente como Poincaré, por exemplo, que era uma eminência da época, não está correto, não só não está correto, como está tão incompleto, e realmente estavam incompletos de alguma forma. E o Élie Cartan, na tese de doutorado dele de 94, complementou e deu consistência aos resultados. Tá certo? Realmente, os resultados de Killing faltavam, estavam incompletos, mas as ideias centrais ele desenvolveu
uma série de ideias centrais. Tá certo? E o Cartan complementou e desenvolveu outras ideias também. E eu diria que esse foi o primeiro resultado da teoria que realmente deu possibilidade da teoria se deslanchar. Tá certo? Quer dizer, esse é um grande resultado, um marco da história da matemática, não só da história da teoria de Lie, essa teoria de classificação, essa classificação das álgebras de Lie simples, quer dizer, a classificação de Killing-Cartan, como é conhecida hoje. Tá? Classificação de Killing-Cartan das álgebras de Lie simples sobre si. Deixa eu mostrar essa classificação do jeito que a gente mostra hoje nos livros de álgebras de Lie. Classificação, a gente mostra a classificação por esses diagramas, conhecidos como diagramas de Dinghi. Isso aí não é composto de química orgânica, não, tá certo? Parece, mas não é. Pode ver que não tem nenhum benzeno aí. Inclusive, a primeira coisa que a gente faz na classificação é provar que benzeno não é, tá certo? A coisa não fecha, nada fecha. Tá? Então você tem essas que são chamadas álgebras clássicas, que são séries de álgebras de Lie. São álgebras clássicas, eu já comento, hoje a gente vê como álgebras de matrizes, na verdade. E depois tem a que foi descoberta ao longo da teoria de classificação, tanto pelo Killing quanto pelo Cartan. O Killing olhou, viu com mais detalhes aquela primeira, que foram chamadas de álgebras excepcionais. Essas não são séries, não. Essas são singularizadas, vamos dizer assim. Cada um tem um nome. Você pode chamar elas pelo apelido, se você tiver um pouco de intimidade. Mas são individualizadas, essas álgebras. E são 5 delas. A gente chama elas, o apelido por essas letras que estão aí. Foram as letras que foram usadas ainda por Cartan. É o G2, F4, E6, E7 e E8. São 5 álgebras além das clássicas. Tá? Deixa eu comentar um pouco sobre esses diagramas, para não ficar no ar. Esses diagramas são... primeiro deixa eu comentar o que são essas álgebras clássicas aqui. Quer dizer, essas álgebras clássicas, isso aqui é uma coisa que se conhece muito bem. A álgebra de matrizes quadradas, claro, traço zero. Isso aqui é a álgebra de matrizes antissimétricas complexas em dimensão ímpar. Essas antissimétricas também em dimensão par. Então, matriz complexa. Isso aqui é a álgebra de matrizes simpléticas. E já se conhecia nessa época em função da mecânica. Né? O que são essas bolinhas? O que são esses... Ou melhor, deixa eu falar bonito, vai. O que são os vértices e as arestas desse gráfico? Tá certo? Os vértices eles representam elementos de uma base, de um espaço vetorial, que é chamado hoje em dia de subálgebra de Cartan. Na verdade, é mais que um espaço vetorial, uma subálgebra de Cartan. Essa subálgebra de Cartan é a essência do pramo, que mostra a estrutura e que é a classificação. Então, os vértices representam elementos de uma base e as arestas, elas dizem qual que é o ângulo formado entre os elementos da base. Então, se eu tenho uma ligação simples aqui, está dizendo que o ângulo entre esse elemento da base e esse elemento da base é 120 graus. Deixa eu colocar aqui, né? Eu faço uma ligação simples, isso aqui é 120 graus, faz uma ligação dupla, isso aqui é 135 graus, faz uma ligação tripla, isso aqui é 150 graus, e faz ligação nenhuma, é 90 graus. Todos os ângulos aqui são... O que é o contrário de grave mesmo? O que é o contrário de agudo? É grave, né? Os ângulos são graves, tá certo? Ou são obtusos, sei lá. Né? Então, com isso você forma isso aí. Quer dizer, então, você tem bases com uma estrutura bastante rígida, tá? Quer dizer, e, essencialmente, essa base, uma classificação desse tipo, é uma classificação que está familiarizada com a classificação de Platão, dos poliedros de Platão, uma coisa que veio dessa hora. Tá? É um resultado realmente... diria que é um resultado profundo. Quer dizer, você recai na classificação das álgebras de Lie uma coisa altamente geométrica, clássica, que vem desde os gregos. Então está aí a classificação, estão apresentados, espero que
admirem, tá certo? Deixa eu fazer um pouco de comentário sobre a história da classificação. Ben Keeling publicou 4 artigos entre 88 e 90, depois de mais de 10 anos de trabalho nisso daí. Como eu comentei, esses artigos foram altamente... sofreu um tranco que foi amplificado um pouco pelas disputas também da época, né? E elas foram bastante contestadas, e Elie Cartan impôs os resultados, como eu já falei, e esse foi um assunto de disputas acaloradas assim, no final da década, no final do século XIX. Tá? Eu salvei aqui, para mostrar um pouco dessa disputa, salvei uma frase do Cartan, que é do Cartan sobre uma frase, não, um parágrafo do Cartan relatando isso. Já esse parágrafo eu achei numa espécie de autobiografia dele, sobre, quer dizer, informações sobre meu trabalho científico, sobre meus trabalhos científicos, isso aqui é de 74, e ele diz aquilo mais ou menos que eu falei, ele tratou coisa com muita educação. Ele diz, no que diz respeito aos grupos contínuos e finitos, essa palavra finito aí é dimensão finita, tá? Não é que eles são finitos como a gente entende hoje em dia. Os princípios da teoria foram assentados por Lee e Engel, e uma série de artigos importantes que lhe deu um grande avanço à teoria, em particular determinou os grupos simples com parâmetros complexos, quer dizer, as álgebras de Lie complexas, como a gente chama hoje. As demonstrações tinham lacunas, e na minha tese, em 94, eu ordenei e provei novos resultados. Assim, um tratamento bastante, digamos assim, educado em relação às brigas que estavam ocorrendo no momento. Depois eu salvei uma outra passagem do Sophus Lie, do próprio Lie, numa carta ao Felix Klein, e ele comentando sobre o grande triunfo para a teoria de grupos e transformações conseguidos pelos belos resultados de Keeling, comentando os resultados de Keeling. Keeling fez um belo trabalho, um bonito trabalho, e aí ele fala, se os resultados estão corretos, quer dizer, ele sentiu como eu acredito, tá certo? Ele fez um excelente serviço. A partir daí, pode-se prever que a teoria de grupos de Lie, de transformações e dos invariantes diferenciais vai reinar sobre vastos domínios da matemática. Quer dizer, esse final aqui eu diria que é premonitório. É o final premonitório porque realmente, a partir do século XX e a partir da teoria de classificação, a teoria de Lie ela se embrenhou em diversas áreas da matemática. Né? Tá. Deixa eu fazer mais alguns comentários sobre a classificação. Bem, ao longo dos anos, a demonstração da classificação foi limpada, foi feita uma limpeza. Hoje em dia a gente faz a demonstração em 2 capítulos de um livro, tá certo? Mais ou menos 2 capítulos, aí umas 40, 50 páginas. O próprio Cartan, depois Hermann Weyl, o Van der Waerden, o Dynkin, aqueles diagramas que eu escrevi lá, eles foram introduzidos por Dynkin, já em 46, 47. Tá? E o Dynkin usava esses diagramas por causa dos trabalhos do Coxeter de classificação de poliedros. E mais uma frase, isso daqui eu digo porque a minha rotina, meu dia a dia, tá certo? Que é uma das grandes virtudes do teorema de classificação, é desvendar, além de fazer a classificação, é desvendar a estrutura interna das álgebras de Lie simples. E aí eu pus entre parênteses, átomos são divisíveis, quer dizer, tem uma estrutura interna, não é indivisível. A álgebra simples é um átomo, mas como todo átomo ele é divisível. Tá? E a ideia de sistemas de raízes são aquelas bolinhas dos diagramas, tá certo? Que aparece na teoria de classificação, fornece uma técnica essencial para análise de muitos fenômenos, tanto algébrico, quanto geométrico, quanto analítico. Eu pus essa frase aqui porque realmente isso aqui em grande parte é o meu dia a dia no trabalho com grupos de Lie, tá certo? De usar essa estrutura acaba sendo aquilo, o método básico, a técnica básica que a gente usa na estrutura dos grupos de Lie simples e álgebras de Lie simples. Né? Então tá, isso aí sobre o desenvolvimento que eu separei daqui para frente nos próximos 742 slides, tá certo? Que eu não vou poder falar, algumas das que eu falei, algumas das ramificações da teoria.
tá certo? Eu coloquei em primeiro lugar a geometria, porque pelas questões do Klein, o programa Erlangen, né, o nascimento da teoria estava intimamente relacionado com problemas geométricos, problemas de geometria, geometrias não euclidianas, depois a geometria riemanniana e coisas do gênero. Né? E, então, assim, por exemplo, o plano de Lobachevsky, que foi, usando a teoria de grupos de Lie, generalizado para espaços simétricos riemannianos. Isso foi o trabalho do Cartan, isso entre a década de 1910 e 1920, e fez a classificação dos espaços simétricos compactos, não compactos, e essa classificação, ela se reduz, em essência, à classificação das álgebras de Lie, agora não complexas, mas álgebras de Lie reais. Essa foi uma classificação que foi feita também por Cartan, mas 20 anos depois da primeira classificação das complexas, em 1914. Tá? E o Cartan, usando a classificação de espaços fez a classificação dos espaços simétricos, mas isso em 26. O plano de Lobachevsky, quer dizer, a geometria bidimensional de Lobachevsky, é um caso particular de espaço simétrico associado ao grupo de matrizes 2x2, SL2R. Eu coloquei aqui a classificação. Hoje em dia a gente faz a classificação das álgebras reais usando o que se chama de diagramas de Satak, que são diagramas anteriores, só que a gente pinta algumas bolas de preto para dizer, ó, isso aí é imaginário, tá certo? Você não está vendo. Tá? Isso daí. E faz a mesma coisa e também liga algumas coisas, faz uma ligação entre elas para dizer, ó, o que está em cima é complexo conjugado de baixo. Porque isso aqui agora é para ser real, tá certo? Então, real você complexifica e olha o complexo pode ser imaginário, pode ser complexo conjugado. Então, tem alguns diagramas aí, não coloquei todos porque acho que são 50, alguma coisa assim, tá certo? Ia caber aqui. Eu coloquei 4 só para ilustrar como é que são, tá certo? Então, que aparece essa álgebra aqui, essa álgebra de Lie que aparece aqui é a álgebra de Lie das isometrias da geometria hiperbólica, o SO1M, por exemplo, aquela lá do geometria hiperbólica complexa e assim por diante. Tá? Ainda sobre geometria, quer dizer, você tem uma vasta área, quer dizer, a geometria e topologia do que a gente chama de espaços homogêneos, tá certo? O estudo dessas geometrias, que é estudo feito essencialmente via grupos de Lie, ele se confunde com o desenvolvimento da geometria da topologia do século XX. Tá certo? Quer dizer, conforme as coisas foram sendo feitas em geometria e topologia, se procurou aplicações em espaços que são espaços com grande simetria. E aonde você consegue estudar as coisas, porque você reduz. Onde você consegue, não. Você consegue estudar facilmente as coisas, porque você reduz a problemas algébricos. Tá certo? A gente trabalha com isso hoje em dia ainda. Quer dizer, tem muitos grupos ainda de pesquisa que estão trabalhando com esse tipo de coisa. Olhar, estudar geometria e topologia em situações de alto grau de simetria. Tá? A gente mesmo trabalha com isso aqui no IMEC, tem um grupo aqui, o Caio, Lino, o Paulo, a gente faz coisas desse tipo. Um pouco de análise. Análise harmônica ou teoria de representações, tá certo? Foi feito bem, a origem é a ideia das séries ou transformadas de Fourier. Tá certo? Qualquer um que já mexeu com equações diferenciais aqui sabe a importância de que tem a série de Fourier. O que são as séries de Fourier? Você decompõe espaços funcionais em termos de certos tipos de função. A teoria de representação de grupos, ela procura uma coisa parecida. Quer dizer, o caso das séries de Fourier é o grupo S1, o caso de transformadas de Fourier é o grupo aditivo real, tá? da reta real, e, em geral, você procura fazer coisas parecidas. Essa teoria ela começou sendo estudada nos grupos compactos, começou com Hermann Weyl, que praticamente desenvolveu essa teoria para grupos compactos e generalizou para grupos compactos uma teoria algébrica conhecida, teoria de Frobenius, que é o que se estuda hoje em dia como teoria de representação de grupos finitos. O objetivo é decompor espaços
espaços funcionais sobre espaços invariantes irredutíveis. E um dos grandes teoremas é o teorema de Peter Weil, que é o Weil mesmo, o Peter é aluno do Weil, é que um grupo compacto se decompõe o espaço das funções quadraticamente integráveis em soma direta de subespaços de dimensão finita. Os subespaços de dimensão finita aí que correspondem nas séries de Fourier às funções e elevado a n θ, que são funções analíticas e etc. Tá? E com isso você tem toda uma construção, exige a construção de Dirichlet, foi feita mais ou menos na época, e assim por diante. E as, como disse, as representações de dimensão finita elas são entendíveis via a álgebra desenvolvida por Cartan. Tá? Para grupos topológicos tem o trabalho do Mackay no século XX, e depois os trabalhos para grupos não compactos, os trabalhos do Kirillov e os trabalhos do Harish Chandra, principalmente, isso na década de 50 já, e que é aí, assim, que eu tinha escrito antes, eu apaguei por uma questão de descrição, um trabalho aqui, análise funcional na veia, tá certo? É um trabalho essencialmente de análise funcional. Mais uma passada só, quer dizer, só para mim não deixar os algebristas de lado, quer dizer, em álgebra a gente lida com grupos, existem a generalização dos grupos algébricos, tá certo? São grupos que são zeros de polinômios, por exemplo, o grupo ortogonal, o grupo unimodular, e esses grupos começaram a ser estudados por Chevalier e tem hoje em dia livros sobre isso. Tá? A ideia dos grupos algébricos é para estudar grupos sobre corpos em geral, usando os métodos da teoria. Eu acho que eu vou... coloquei aqui, em homenagem a algebristas que trabalham aqui, em teoria de representações de álgebras de Lie, tá certo? Quer dizer, dimensão finita ou dimensão infinita. Eu acho que é bom eu parar por aqui, né, galera? Então, vou ficar por aqui. Pessoal, agora temos tempo para perguntas, antes de continuar o nosso coffee break. Vamos lá, os alunos, eu sei que tem questões na cabeça aí, já fomos alunos, a gente fica travado, mas a ideia é tentar liberar isso aí, tá bom? Pode ser qualquer pergunta, não é um seminário técnico, né? Então, enquanto vocês pensam, eu tenho uma pergunta aqui. Vamos lá, Aécio. A pergunta não é nada técnica, porque eu sei dessas teorias de Lie, essas coisas só de nome mesmo. Mas você ia falar mais coisa. Qual um ponto que você julga bem relevante que você iria falar que parece que não deu tempo? Não, o que eu ia falar é as tais das ramificações. Isso. Eu ia colocar aqui variações da teoria, quer dizer, por exemplo, coisas que foram desenvolvidas, teoria de grupóides e coisas assim, semigrupos. Eu deixei semigrupos para falar no fim, porque é uma coisa que eu fiz muita coisa, eu deixei para falar. Sei lá que outras coisas, não estou lembrando agora. Aqui, algumas variações, terceiro teorema de Lie, que foi para grupóides, que foi demonstrado recentemente, coisas desse jeito. Os grupos, teoria de dimensão infinita, tá certo? Que tem grupos de laços, teoria sistemática que está sendo feita agora, de grupos modelados em espaço de banda, espaços vetoriais topológicos, é uma teoria que está sendo desenvolvida mais ou menos recentemente, não é sistemática, não é? E assim por diante. Ia falar de semigrupos, aqui é a última, aliás, eu ia falar alguma coisa sobre a minha. Mais perguntas? Vamos lá. Professor, o senhor trabalha com sistema de controle, né? Essa palavra, ela... Se você puder desligar enquanto... Acho que depois você liga. Obrigado. Quando eu ouço, eu penso em uma coisa de matemática aplicada, não conheço nada. E eu queria perguntar nesse sentido. Teoria de controle, você consegue comunicar com a matemática aplicada? Então, na verdade...
Na verdade, deixa eu contar, se eu tiver 2 minutos. Quando eu era estudante, ou assim, mais novo, eu gostava de ler livros de divulgação científica e de filosofia da ciência, coisas dessas coisas. E uma vez eu li por um tempo eu li as coisas de um filósofo de ciência chamado Gaston Bachelard, que era empolgadíssimo com a teoria de grupos, dizia que era grande coisa a teoria de grupos. Foi por onde eu quis estudar grupos de Lie mais detalhadamente. Quando eu vim para cá, para a Unicamp, eu procurei, fui fazer um mestrado com o Kumpera, e que trabalhava com grupos de Lie. E ele estava, nessa época, tinha uma teoria de controle, chamada teoria geométrica do controle, estava começando a ser desenvolvida. E essa é uma teoria geométrica de controle, sistemas de controle não lineares, que é uma teoria que a base dela é a teoria de Lie. A ideia toda é que você começa com uma família de campos de vetores, numa variedade, essa família é o que te dá um sistema de controle. E a forma de estudar isso é estudar, por exemplo, a álgebra de Lie gerada por essa família de campos de vetores. Tá certo? Então é daí que vem a parte de sistema de controles. É claro que isso aí se relaciona com outros problemas em teoria do controle. Tá certo? Mas a ideia é essa. Um sistema de controle é essencialmente uma equação diferencial controlada, é uma família de equações diferenciais. Quer dizer, uma família de campos de vetores. E a ideia de se introduzir a teoria de Lie aí é olhar a álgebra de Lie que é gerada por essa família e estudar esse sistema de controle via a teoria de Lie associada a isso. Essa é uma teoria que foi começar a desenvolver na década de 1970. Tá? Então, quando eu fiz o mestrado aqui em 80, 80 e pouco, isso aí estava no auge, vamos dizer assim. Pedro. Não posso falar assim. Luiz, não, falar um pouquinho da relação do sistema dinâmico e teoria de Lie, no sentido que você estuda sistema dinâmico. Bem, quando eu fiz o doutorado, demonstrei algumas coisas sobre semigrupos em grupos de Lie semisimples. E depois, algum tempo depois, eu aprofundei, essencialmente, vamos dizer assim, deixa eu liberar a frase aqui, essencialmente construí uma teoria de semigrupos em grupos de Lie semisimples. E essa teoria de semigrupos tem aplicações por exemplo, em sistemas dinâmicos com algum tipo de simetria, que são os chamados produtos semidiretos, fluxo por produtos semidiretos. Você tem essencialmente um fibrado, você tem uma base mais ou menos liberada, e as fibras são coisas espaços muito regulares, quer dizer, são espaços homogêneos. Tá certo? E algum tempo depois dessa teoria, eu encontrei aplicações da teoria de semigrupos a questões em sistemas dinâmicos dessa natureza. Tá certo? Essa que é a relação. Mais perguntas? Quer o microfone? Como é que seria a classificação no caso de grupos de Lie em dimensão infinita? O que a gente sabe para grupos de Lie e suas versões infinitesimais em dimensão infinita? Então, Eu acho que pode deixar ligado, Luiz, ele já baixou ali o volume. Tá. Dimensão infinita é o seguinte, eu tinha colocado alguma coisa, você não tem uma classificação igual, óbvio, tá certo? Talvez algum dia seja feito. Mas uma das coisas que eu coloquei aqui, que eu queria falar sobre dimensão infinita, é que, bem, mesmo na época, mesmo o Lie, ele distinguia os grupos contínuos finitos e os grupos contínuos infinitos, que é a dimensão finita e a dimensão infinita. Eles sempre foram estudados, assim, certos tipos, certos exemplos de grupos desse tipo, tá certo? Eu coloquei, quer dizer, um dos grandes exemplos são os chamados grupos de laços, os grupos de Kac-Moody e as álgebras de Kac-Moody. Isso tem uma teoria, essas álgebras são classificadas, a certa classificação é semelhante à classificação, no caso,
de dimensão finita. Tá certo? Você tem os diagramas, são chamados, tem as álgebras afins, você tem diagramas que estendem aqueles diagramas que estão lá. Pesos e raízes. É a mesma coisa, para essas álgebras aqui, né? Tá certo? Para as álgebras chamadas álgebras de Katz-Multi. Tem um livro do Katz aqui que faz isso. Aí você tem uma teoria semelhante à teoria de dimensão finita para isso. Tá certo? Mas, continuando meu raciocínio, esses grupos, eles foram estudados exemplos. Esse é um dos exemplos, um exemplo que chega uma teoria de classificação bastante longe, tá certo? Eu coloquei aqui, eu deveria ter colocado, mas acho que está no anterior. Por exemplo, o próprio Cartan, estudando no espírito do Lie, ele estudou as álgebras de Lie de dimensão infinita. Ele tem uma classificação também das chamadas álgebras transitivas. E transitivas, essencialmente, que é transitiva na variedade. Tá certo? Na hora que você avalia da dimensão total, essencialmente isso. Então, Cartan trabalhou nisso no espírito do Lie. Tanto é que tem esse artigo aqui, que é esse. É um livro, quase, uma monografia, bem mais recente, em linguagem moderna, que é sobre os grupos infinitos de Cartan e Lie. Tá certo? De Lie e Cartan. Mas esse também é um outro exemplo. O que eu tenho visto é que, assim, recentemente, um exemplo que eu vejo, que eu conheço, o Nib, Karl Hermann Nib, de Erlangen, estrangeiro, está nesse momento, ele e outros grupos estão desenvolvendo uma teoria sistemática de grupos de Lie em dimensão infinita, modelados eles pegam as coisas mais gerais possíveis, espaços vetoriais topológicos, tipo espaço de Frechet ou espaço de Banach, e estão desenvolvendo essa teoria de uma forma sistemática, do mesmo jeito para Lie. Mas com essa generalidade você não tem, o que você tem são esses exemplos. Sabe? Tem outros exemplos, tipo GL, que generaliza matrizes, GLN, GL infinito, vamos dizer assim. Acho que a gente pode encerrar. Eu tenho só mais uma última pergunta, depois a gente pode continuar o break, que é o seguinte: Luiz, você, pelo que você falou, dava para perceber que a teoria já tem uma certa maturidade, né? E como a gente sabe, em várias áreas da matemática, em várias teorias, às vezes é muito difícil você extrair mais um resultado por conta parece como se a teoria já tivesse atingido a idade adulta, né? Na teoria de Lie, ainda tem muito o que se fazer? Tem nessas variações, né? Essa teoria clássica, ela é sentada. É isso que a gente dá, que a gente escreve livro, tá certo? Isso está sentado. Mas tem muitas variações. Como eu citei, por exemplo, quer dizer, assim, o pessoal de álgebra, eu vi o Adriano lá atrás, trabalha com representação de álgebras de Lie de dimensão infinita, teoria de representação. Isso é um vasto campo que está aberto. As teorias de dimensão infinita, mesmo assim, a geometria diferencial, mesmo em dimensão infinita, tem, assim, tem muita coisa, muita conjectura que você não está provada, que você não conhece. Muito bom, então vamos agradecer novamente. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Daqui a 15 dias finalizamos as palestras inaugurais com o professor Sergei Popov, do Departamento de Estatística. Tá bom? Muito obrigado.